E aí, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao Slowpoke News, o seu resumo de notícias da semana passada, porque sempre vale a pena a gente comentar mais um pouquinho sobre tudo que saiu. Hoje, excepcionalmente, não vai ser vlog como foram nas duas primeiras edições, mas mesmo assim, vambora? Começando, bora falar de Star Wars que nunca é demais, certo? A Amy Hennig, ex-diretora criativa de Uncharted, falou durante o PAX West, que é uma série de festivais de jogos que acontece todos os anos em Seattle, sobre o novo game que a Visceral Games, a empresa onde ela está trabalhando agora, está desenvolvendo. E, apesar dela não ter dito nada muito conclusivo, nada muito definitivo, e não ter confirmado nem ter negado nada, foram umas declarações que acabaram reforçando uns rumores do jogo se passar dentro do universo de Star Wars, mas não ser baseado em nenhum material que já existe, nenhuma produção que a gente já conhece, o que é bom, é interessante porque traz ainda mais diversidade para a franquia, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque Star Wars é uma franquia enorme que tem muito material, muito conteúdo, e a linha do tempo, a gente sabe que a linha do tempo de Star Wars não é exatamente organizada. Aí fica a pergunta: quando vai ser isso? Onde vai se encaixar isso? Vai se encaixar direito? Vai ter alguma conexão com outro filme, com outro jogo, com série, enfim. São muitas perguntas, muitas possibilidades. Tem até também uma chance do game ter trocas de personagens dentro do jogo, né? De não ficar preso num só. O que em geral tende a ser uma ideia bem interessante. Seguindo, quem anunciou a aposentadoria foi a lenda viva dos quadrinhos, o Alan Moore. O cara que criou histórias como Watchmen e Batman, a Piada Mortal, disse que não está saindo da cena por nenhuma experiência ruim ou por alguma frustração, já que todo mundo conhece o Alan Moore, é um cara polêmico que está sempre falando e criticando muito o rumo da indústria de quadrinhos e do universo dos heróis, mas a aposentadoria veio mais pela sensação dele já ter feito tudo que ele podia ter feito pelos quadrinhos como mídia. Aí ele disse num link de um artigo do jornal The Guardian: acho que fiz o suficiente pelos quadrinhos. Acredito que se eu fosse continuar a trabalhar com quadrinhos, as ideias inevitavelmente iriam sofrer, e vocês iriam começar a me ver repeti-las, e vocês e eu provavelmente merecemos algo melhor do que isso. Eu sei que sou capaz de fazer qualquer coisa que alguém é capaz de fazer nos quadrinhos. Não preciso provar nada a mim mesmo ou a outras pessoas. Sempre vou reverenciar os quadrinhos como um meio. É um meio maravilhoso. E aí, o que vocês acham? É uma decisão complicada, é uma decisão difícil, ainda mais que o cara foi responsável por produções de tanto sucesso nas HQs, que viraram uma adaptação para filme, a Piada Mortal para animação e o Watchmen que virou filme mesmo. Mas galera, chega um dia que esse dia chega para todo mundo. O dia da aposentadoria é difícil, principalmente pra gente que trabalha com criação de conteúdo, com comunicação, seja visual, seja áudio, seja desenho, enfim. Entretenimento, de forma geral, a gente que trabalha com isso, se torna uma decisão ainda mais difícil, até mesmo para um jogador de futebol, um piloto de sucesso, enfim. Mas ao mesmo tempo, se você for parar para olhar por outro lado, acaba sendo uma decisão até sensata, porque quando você sente que você já queimou toda a mufa que você tinha para queimar, toda a lenha que você tinha para queimar, e aí, como é que fica? Você vai oferecer o que para o seu público? Você vai oferecer o que para cativar novos leitores, no caso do Alan Moore? Então acaba sendo mais conveniente, por assim dizer, você sair de cena, você se aposentar com a sua carreira no alto, com uma marca positiva, um saldo positivo, do que de repente você ficar por aí chutando cachorro morto, esticando histórias que não tem necessidade de esticar, produzindo coisas que a pessoa vai olhar: meu Deus, mas essa pessoa produziu isso, mas foi a mesma pessoa que produziu aquilo? Coisas assim do tipo. Girando, o mangá de Attack on Titan conseguiu, galera, uma marca histórica de respeito, que foi a venda de 60 milhões de cópias físicas. A Shonen Magazine anunciou esse recorde que em outubro já estava na casa dos 52 milhões, então meio que seria questão de tempo até isso acontecer, de quebrar essa marca dos 60 milhões, o que é ótimo.
é um fenômeno muito interessante, muito positivo, muito legal, porque a gente sempre vive dizendo que uma coisa vai matar a outra, que o rádio vai matar, que o rádio vai ser morto pela TV, que a internet vai matar o jornal, que os livros digitais vão matar o papel. Mas tá aí, a prova do Hajime Isayama, da obra dele, mostrando que se você tem um bom conteúdo, tem uma história que cativa, uma coisa de qualidade, você pode lançar em formato de mangá, em um bloquinho de papel, em enciclopédia de capa dura com verniz de 42 volumes, com o vendedor vendendo na sua porta, que faz sucesso e vende. Muitas vezes essa questão do sucesso, independente do formato, está mais em quem cria do que em como se vende. Continuando, agora a gente vai falar das roupas rejeitadas de Street Fighter, que é um assunto que sempre rende uma zoeira bem legal, e o Capcom Network Fighters revelou 2 modelos dos trajes que não passaram do esquadrão da moda de Street Fighter V. O primeiro foi do Ryu, que é meio puxado para um mix de Gatchaman com Daft Punk no clipe de One More Time, e é bem legal, é bem engraçado, mas não chega a ser ruim, não chega a ser bizarro não, é bem bacaninha até. E o outro foi a Rainbow Mika, que encarnou o seu lado Hora de Aventura numa versão tipo Finsex, que novamente é meio bizarrinha, meio tosca, por assim dizer, mas não é ruim de todo. E quem sabe a Capcom, que adora tirar dinheiro da gente com milhões e milhões de DLCs, não inventa de despachar essas roupas para os jogadores, porque sempre tem um doido que compra essas coisas, então nunca se sabe. Fechando, aquela polêmica malandramente com a Sony, que deu uma declaração de que ela quer, entre aspas, entrar de forma agressiva, fecha aspas, no mercado de jogos mobile. Inclusive, em março desse ano, ela lançou a Forward Works Corporation, que vai desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, baseados nos personagens e nos jogos de PlayStation, e já teve resultado disso, que foi Skullgirls sendo anunciado para Android e iOS. Eu sei que tem uma galera que ainda tem muita resistência a esse mercado de jogos mobile, que acha bobeira, que acha palhaçada, que tem muito preconceito, mas eu gosto. Eu acho o mercado interessante, que está em crescimento diário, e vira e mexe você vê aí nos grandes sites, nos vídeos, enfim, no nosso próprio site mesmo a gente está sempre vira e mexe postando alguma notícia que fala sobre o crescimento de jogos mobile, na quantidade de lançamentos que está tendo. E a prova de que é um mercado que está dando dinheiro, que está todo mundo querendo pegar uma fatia dele, tá aí. Com empresas como a Nintendo anunciando Super Mario Run, a Respawn com Titanfall Frontline, a Bandai com o novo jogo de Naruto Shippuden, e até teve o Iron Maiden, banda de heavy metal, para você ter uma ideia, embarcando aí nessa ideia de lançar um jogo para dispositivos móveis. Então é isso, galera. Eu com certeza acredito que vocês estavam esperando pelo terceiro Slowpoke News em vídeo. Eu também estava esperando por conseguir gravar o Slowpoke News em vídeo, em vlog. Mas foi uma semana muito complicada em vários sentidos. Me faltou tempo, me faltou chance, me faltou pique. Talvez vocês percebam, eu não sei, minha voz um pouco fanha, um pouco abafada, porque eu fui premiada com uma crise de sinusite de novo. Então, para não deixar, né, o quadro morrer, porque foi uma ideia que eu achei interessante, que eu e o Aka a gente discutiu e achou que valia a pena investir, de dedicar o tempo, então eu caí para dentro. Eu resolvi gravar esse podcast, que até é uma coisa que eu andei cogitando também, de transformar os Slowpoke News num podcast, que assim fica mais rápido, mais dinâmico, da gente bater um papo, trocar umas ideias sobre as notícias, sobre as nerdices, e ao mesmo tempo a gente preenche uma lacuna que está muito aberta, que está muito carente no nosso projeto, que é a falta de um podcast. Então, eu não sei, vocês dizem aí se vocês acham que seria interessante o vídeo, se seria interessante o podcast, mas pode ser que futuramente eu continue tentando podcast para ver como é que fica, enfim. A gente vai ver como é que fica essa loucura. Então, se você gostou de mais esses Slowpoke News, deixa aí o seu feedback, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha ele nas redes sociais, mostra pra galera,
Ajuda a gente a espalhar a nossa palavra nerd cada vez mais por aí na internet, porque eu fui, mas eu volto.